programa 10 minutos com ele e Marcelo Amin. Brasil! Está começando agora na Web Rádio app. O programa 10 minutos. 19 horas e 3 minutos em Manaus. Muito boa noite para quem tá me ouvindo ao vivo aqui no www.webradioapp.com, para quem tá vendo ao vivo no TikTok, para quem tá ouvindo no YouTube, para quem tá ouvindo no Spotify e em qualquer outro meio de comunicação que a humanidade um dia venha a inventar. Começando agora na Web Rádio app. Hoje é dia 9 de julho de 2025, é o 190º dia do ano, faltam apenas 175 dias para o ano acabar. Hoje é dia do soldado constitucionalista, parabéns aos soldados constitucionalistas, a quem lutou esta batalha em defesa da democracia, né? Tiveram sua relevância. Hoje também é dia do oncologista, parabéns a todos os médicos oncologistas, profissionais relevantíssimos. Eu espero que você que está me ouvindo nunca precise usar um, mas se você precisar, espero que você encontre um competente e seja muito bem atendido. No dia 9 de julho também nasceu Carlos Chagas, sanitarista famoso e muito relevante na história do Brasil. Nasceu Mercedes Sosa, cantora fantástica. É aniversário também do Tom Hanks, que é famosíssimo, né? Tem um monte de personagens fantásticos aí. E aniversário também da Ana Botafogo, grande bailarina brasileira. Acho que é a maior bailarina brasileira de todos os tempos, né? E no dia 9 de julho de 1816, a Argentina declarou sua independência em relação à Espanha. Parabéns aos hermanos. E em 9 de julho de 1932, o estado de São Paulo se revoltou contra o governo federal, que tentou um golpe de estado também, e iniciou a Revolução Constitucionalista. Parabéns a todos os paulistanos que resistiram. Programa 10 minutos com ele, Marcelo Amin. Vamos começando aqui o programa, já vamos pro primeiro giro de notícias pro Bloco Nacional para saber o que os portais progressistas do mundo, primeiro os portais progressistas do Brasil, saber o que eles estão falando, quais são as pautas. Antes disso, deixa eu mandar um abraço aqui pro João, pro Marco Antônio, pro Antônio Miranda, pro José Paulista, pra Darcy Souza, que estão acompanhando a gente ao vivo aqui. Obrigado, deixa um comentário aí falando de que cidade vocês são, para eu poder mandar um abraço para a cidade de vocês. Vamos lá então agora saber o que o Brasil está falando, quais são as pautas dos portais progressistas. Chama a vinheta. Sabe o que está acontecendo no mundo agora? O Amil te conta aqui mesmo na Web Rádio app. E eu conto agora. Manchete do portal perfilpoliticoam.com.br, portal parceiro da Web Rádio app. Brasil e Índia pedem vagas permanentes em Conselho de Segurança da ONU. Brasil e Índia reivindicam assento fixo no Conselho de Segurança, buscando maior representatividade global. A proposta visa reformar o órgão criado pós-Segunda Guerra para refletir o cenário internacional atual com o apoio de outras nações emergentes. Manchete da Carta Capital aqui. Conselho de Ética instaura processo que pode cassar o mandato de Gilvanda Federal. O Conselho de Ética da Câmara abriu investigação contra o deputado Gilvanda Federal, um delinquente, por ofensas à ministra Gleisi Hoffmann, podendo levar à perda de seu mandato. A decisão veio após declarações na Comissão de Segurança Pública. Manchete do Brasil de Fato. Congresso Inimigo do Povo. Movimentos populares organizam atos em todo o país nesta quinta-feira. Frentes Povo Sem Medo e Brasil Popular promovem protestos em 13 cidades pela taxação dos ricos e fim da escala 6x1. Em São Paulo, o ato será às 18 horas no MASP, denunciando ações do Congresso contra trabalhadores. Manchete do Brasil 247 aqui. Ministro da Justiça responde a Trump. Decisões de tribunais brasileiros valem apenas no país. O Ministério da Justiça refutou declarações de Trump, afirmando que decisões judiciais do Brasil não têm alcance internacional. Não tem, essa turma é tão escrota que tem que dizer o óbvio. A resposta veio após críticas do presidente americano sobre o sistema judiciário brasileiro. E para finalizar o primeiro giro de notícias aqui, manchete do ICL Notícias. Embaixada dos Estados Unidos endossa Trump. Itamaraty reage.
A Embaixada dos Estados Unidos do Brasil apoiou declarações de Trump, gerando reação do Itamaraty, que defendeu a soberania nacional e a independência das decisões brasileiras frente a interferências externas. Deixa eu mandar mais um aqui pra galera que tá acompanhando a gente. O Luiz Gonçalves, Jair Rodrigues, Brás Caetano, Maria Aparecida, Aldemir Miguel, Verônica Vessolowski, Luiz Francisco. Obrigado a todos, sejam muito bem-vindos. Vamos lá, galera, agora finalmente entrar na nossa pauta aqui. Cadê? Não deu play aqui, não? Não deu, lascou-se. Entrar na nossa pauta aqui, finalmente. A farra dos deputados, 600 milhões de reais do seu bolso. Vamos lá. A Constituição brasileira, a principal lei do país, a lei de todas as leis, ela diz o seguinte: o Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados Federais brasileiros, será composta por 513 deputados. Por que 513 deputados? A gente tem no Legislativo Federal duas casas. Temos a Câmara dos Deputados e temos o Senado. O Senado, ele representa os estados brasileiros. Todos os estados são iguais. Então, cada um dos 26 estados mais o Distrito Federal, ele tem 3 representantes no Senado. Já a Câmara dos Deputados, ela representa o povo brasileiro. Então, não tem como ser igual a representatividade lá. Por quê? Porque um estado tem mais gente que outros e isso é normal. Então, a Constituição definiu, Tereza Pinheiro, que haveriam proporções. Quanto maior a população, maior a representação. Só que se determinada população, Lewis, ficasse maior ou ficasse menor e essa representação precisasse ser alterada, não haveria o aumento de deputados. A Câmara continuaria com 513 deputados, Geraldo Vantuir, e isso o que haveria seria uma redistribuição. Pois bem, nós chegamos a esse ponto. Houve o censo de 2022 que apontou que o quadro da população brasileira não era mais o mesmo de quando se instituiu, de quando se tomou posse essa composição do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados, e, portanto, deveria haver uma redistribuição das vagas. Pois bem, nessa redistribuição seriam 18 vagas remanejadas. Alguns estados perderiam deputados, outros teriam sua representatividade aumentada. Aqui no Amazonas, por exemplo, nós tínhamos o mínimo. O mínimo, esse é outro dispositivo da Constituição também. Não haverá redistribuição, não haverá aumento do número de vagas e o Estado poderá ter no máximo 70 parlamentares e terá no mínimo 8. O Amazonas estava no mínimo, a gente tinha 8 parlamentares. Agora nós vamos ter 10 parlamentares, 10 deputados federais. Só que era para tirar de algum outro estado, para reequilibrar. E a Câmara, ao invés de cumprir a Constituição, com a anuência do Senado também, resolveu rasgar a Constituição e acomodar todo mundo. Vamos lá, a gente viu recentemente o Congresso tentando barrar, né, porque não vai conseguir, porque o que o Congresso fez é inconstitucional, uma medida de aumento de alíquota do IOF que o governo federal propôs. E isso, aumentar a alíquota do IOF, é prerrogativa exclusiva do governo federal, Valeco. A Constituição diz, compete ao Poder Executivo definir as alíquotas de impostos, tal. E o governo federal quis aumentar os impostos para quem já ganha mais. Ia aumentar o IOF? Ia, mas principalmente para quem faz operações fora do Brasil, Enídia Cardoso. Ou seja, Milton Alexandre, quem tivesse lá em Paris, Neuza Andrade, tomando seu vinho, quem tivesse na Itália tomando um champanhe, Enídia Cardoso, e usasse seu cartão de crédito, ia pagar uma alíquota maior, ia passar para ser 3,5%. Ou seja, só ia atingir os ricos do Brasil. Mas o Congresso foi lá inconstitucionalmente e disse não, porque o governo precisa parar de gastar, porque isso e tal.
Ok. E aí, esse Congresso que diz que o Lula tem que parar de gastar, promove uma mudança legislativa inconstitucional, que eu espero que algum partido vá ao STF para propor uma ação direta de inconstitucionalidade. Esse Congresso que diz que o governo gasta muito, cria 18 novas vagas de deputado federal, desrespeitando a Constituição, e mete na nossa goela uma despesa de 600 milhões de reais. Exatamente isso, 600 milhões de reais. Isso é quanto por baixo vai custar a brincadeirinha em 4 anos de mandato. Ok, vamos lá. O presidente Lula já falou que é contra. A bancada do governo, pelo menos a bancada do governo de verdade, né? Porque tem deputados lá com os quais não dá para contar. Já se manifestou contrariamente a isso, mas foi aprovado na Câmara, foi aprovado no Senado, está nesse momento para sanção presidencial. O que se comenta nos fóruns de política, Pedro Nunes, o que a gente lê nos sites, nos comentaristas, Ari Braga, é que o presidente Lula não vai se manifestar. Ele vai deixar passar o prazo, porque se ele não se manifestar, daí vai para o Senado sancionar ou não sancionar. O que se comenta é que o presidente Lula não vai se manifestar, que ele vai deixar passar para o Senado promulgar. E eu acho que ele não devia fazer isso. Eu acho que o presidente Lula, minha humilde opinião aqui, olha, opinião Marcelo Amil, pessoa, brasileiro, que vai entrar com uma cota desses 600 milhões aí que vai bancar isso também. Eu acho, Manuel Pereira, que o presidente Lula tinha que vetar isso, para ficar bem claro quem é quem está do lado de quem, Manuel Pereira, quem está fazendo o quê. O Congresso aprovou, o presidente Lula falou, não, isso é errado, isso é ruim para o Brasil, eu veto. Daí o Congresso vai dizer, não, Lula, o seu veto não vai prevalecer, a gente quer aumentar, a gente vai aumentar. Ponto. Eu acho que é isso que tinha que ser feito, mas parece que não vai acontecer. Paciência é o que tem. Vamos lá, eu fiz um levantamento rapidinho aqui, eu repito sempre, tá, gente? Conta de advogado, vocês ignorem. Advogados não sabem contar, Paulo José. Tem uma exceção, um ou outro ali, Augusto Santos, que conseguem fazer bons cálculos. Mas, em regra, advogado é bom para pensar, para discutir, para calcular não é. Mas vamos lá. A criação de 18 novas vagas de deputado federal, segundo a diretoria da Câmara, vai custar 64 milhões por ano. Cada deputado recebe cerca de R$ 33.700 por mês e, multiplicando isso por mês para 18 deputados, vai dar 7 milhões e 300 mil só em salário. De verba de gabinete, os caras têm 111 mil reais para contratar assessores. Fora a cota de passagem aérea, auxílio moradia, auxílio isso, auxílio aquilo. Ao todo, isso vai custar 3,59 milhões por ano, o que vai dar um total, anual de total 3 por ano, total no mandato todo de 64 milhões para os 18. E aí a gente vê no mandato, 64 milhões por ano, vezes 4, 258 milhões de reais só de despesa nova, só com a Câmara dos Deputados, Lacota. Então, Binho, mas a gente está pensando, Marcelo, por que tu falou 600 milhões se aqui só vai dar 258 milhões? Porque isso tem um efeito cascata. O número de deputados federais, Elisa Amanda, ele interfere diretamente no número de deputados estaduais. O número de deputados estaduais ele é 3 vezes superior ao número de deputados federais. Exemplo claro do Amazonas. Nós tínhamos até a última eleição 8 deputados federais. Então nós elegíamos 24 deputados estaduais. Agora, Irati da Zoeira, nós teremos 10 deputados federais. Então nós vamos eleger 30 deputados estaduais. E é aí que a coisa vai crescendo mais ainda, porque esses deputados estaduais, eles também têm salários, eles também têm verba de gabinete, eles também têm seus auxílios.
A estimativa é que, por ano, o aumento desse número de deputados estaduais, que serão 30 novas vagas pelo Brasil, vão custar aos cofres estaduais, aos cofres públicos, 85 milhões por ano. E em 4 anos, isso dá 340 milhões de reais. E aí, vamos lá, então, refazer o cálculo. O cálculo total do mandato do deputado federal vai ficar em 258 milhões por ano. Dos deputados estaduais, 340 milhões em 4 anos. Ao todo, a brincadeirinha vai gerar por baixo, o número que eu falei lá em cima, 598 milhões e 400 mil reais. Arredondo para 600 milhões de reais. E aí, Lourdes Paixão, eu pergunto, eu fui fazer um cálculo, o que dá para fazer se ao invés de esses 600 milhões de reais, que é a mais, tá? A gente já tem o parlamento mais caro do mundo. Então, além do que o parlamento já custa, ele vai passar a custar 600 milhões de reais a mais, Neuda. Então, eu fui calcular, vamos lá, se ao invés de gastar 600 milhões com novos deputados federais, com novos deputados estaduais, a gente pegasse esse dinheiro para construir salas de aula, para atender uma média de 30 a 40 alunos, dava para construir 4.800 salas de aula, que poderiam atender até 192 mil alunos. E se isso por turno, se a escola operar em 2 turnos, você multiplica isso por 2, você chega aí perto de 400 mil alunos. Era o que dava para fazer com esses 600 milhões que o Congresso decidiu que vai gastar. Mas tudo bem, mas vamos pensar então, mas só leito escolar? Não. Vamos pensar em leitos de UTI aqui. O Brasil tem um déficit alto de UTIs. Até 2019, o estado do Amazonas só tinha UTI na cidade de Manaus. Não havia uma única UTI no interior do Amazonas. E isso só mudou, Flávio Santos, porque com a pandemia, os municípios se viram obrigados a construir UTI, a buscar financiamento público e o Estado a construir. Senão, até hoje, o povo do Amazonas só teria UTI na cidade de Manaus. O cara teria que vir lá de Tabatinga, onde se ele vier de barco, ele vai passar quase 5 dias dentro de um barco, onde o avião é caríssimo, vir de São Gabriel da Cachoeira, passar 7, 8 dias dentro do barco, geralmente já chega sem vida. E não havia qualquer UTI. Se ao invés de os deputados aumentarem seu número, criarem mais excelências, esses 600 milhões daria para construir entre 600 e 1.200 leitos de UTI. Vamos jogar para a média, então, nem no mínimo nem no máximo. Na média, 800 leitos de UTI. Olha o quanto isso seria útil para o Brasil. Muito mais útil do que um Congresso que está deixando o Brasil, que está servindo simplesmente aos ricos. E o último cálculo que eu fiz aqui também, do que dava para fazer com esses 600 milhões, era comida na mesa. Vamos lá, a gente tem restaurantes populares que cobram em média R$2 por refeição. Então, com esses 600 milhões, dava para servir 300 milhões de refeições populares. 300 milhões, gente. Isso poderia alimentar 33 milhões, mais de quase 20% do Brasil, de pessoas em insegurança alimentar por 9 dias, ou 1 milhão de pessoas por quase um ano. Ou seja, o Congresso diz que o governo federal precisa parar de gastar. E aí o Congresso, ao invés de deixar esse dinheiro disponível, que dava para fazer 4.800 salas de aula, que dava para fazer 800 leitos de UTI, que dava para fazer 300 milhões de refeições populares, o Congresso prefere aumentar seu número, criar mais deputados e se tornar mais pesado ainda para o contribuinte brasileiro do que ele é. Repito, eu gostaria, eu torço muito, Arthur Bigato, para que o presidente Lula vete isso.
Não é deixar passar, é vetar, é firmar posição para as pessoas verem. O presidente Lula, o governo federal, foi contra aumentar o número de deputados. O Congresso decidiu contra a vontade do presidente e aumentou o número de deputados. Para ficar claro quem está do lado do povo e quem está do lado de uma minoria que quer manter suas mamatas, manter seus privilégios. Deixa eu mandar mais um abraço pra galera que tá online aqui também. A Olga Pocaio, Luquinhas, Helenice Garcia, Manuel, Gersinaldo Ferreira, Luiz Camolese, Helenise Garcia, Edson Geber, Antônio Sebastião, Carlos Ribeiro, Wilson Borsarim e Olga Pocaio. Sejam todos muito bem-vindos. Obrigado pela companhia de vocês. Vamos fazer agora o nosso segundo giro de notícias agora, né, para saber o que os portais pelo mundo afora estão falando, qual é o tema, qual é a pauta, o que está se discutindo pelo planeta. Vamos lá, chama a vinheta. Sabe o que está acontecendo no mundo agora? O Amil te conta aqui mesmo na Web Rádio App. E eu conto agora. Manchete do portal Xinhua.com, portal chinês que transmite notícias para o mundo. Chanceleres do Brasil e da Índia defendem reforma no Conselho de Segurança da ONU. Durante encontros, ministros das Relações Exteriores de Brasil e Índia reforçam a necessidade de ampliar a representatividade no Conselho de Segurança, buscando maior inclusão de países em desenvolvimento para refletir a realidade global atual. Manchete do portal La Nación da Argentina, nossos hermanos. Milei faz uma confrontação total. Avaliou a ala dura do governo e complicou os acordos de governabilidade. O presidente argentino intensificou tensões com governadores, apoiando o setor mais radical de seu governo, o que dificulta negociações e compromete a estabilidade política, especialmente após o boicote ao ato de 9 de julho. Eita, que barulho é esse? Em Tucumã. Ah, tá. Manchete do Diário de Notícias, portal português. Os patrícios lá. Papa volta a oferecer-se para mediar guerra no dia do maior ataque russo à Ucrânia. Papa João XIV reiterou sua disposição para facilitar as negociações de paz entre Ucrânia e Rússia em meio a um dos bombardeios mais intensos da Rússia, destacando a urgência do diálogo para cessar o conflito. E o portal Grama, portal cubano, hoje, se o Brasil tem outra situação na saúde primária, devemos isso a Cuba. A colaboração cubana com médicos e formação profissional transformou a saúde primária no Brasil, ampliando acesso e qualidade nos serviços, especialmente em áreas remotas, segundo autoridades e especialistas. Isso aqui eles estão se referindo ao programa Mais Médicos, aquele programa fantástico, Cícero Romão, que levou o médico para onde nunca tinha havido um profissional desses na história do Brasil. Todas as pequenas cidades do Brasil, para onde os médicos não queriam ir, foram atendidas pelo Mais Médicos e foi um grande marco. Vamos falar agora, chegando no momento dedo na goela aqui, né? Aquele momento em que a gente tem que ser... mas vamos lá, tem que falar, né? Vamos lá, vamos ver quem é a pessoa nefasta de hoje. Chama a vinheta. Cuidado aí! Olha a noite! Você é uma pessoa horrível, uma mistura do mal com atraso e pitadas de psicopatia. A pessoa nefasta de hoje é Marcos Antônio Pereira Gomes, mais conhecido como Zé Trovão. Zé Trovão é caminhoneiro, youtuber, filiado ao PL e eleito deputado federal por Santa Catarina com 71 mil votos. Ganhou notoriedade por articular atos golpistas em 2021, sendo preso e usando tornozeleira eletrônica. É suplente em comissões como Agricultura e Viação na Câmara. E esse Zé Trovão é fugitivo também, hein? Eu não lembrava dele, inclusive ontem eu só falei da Zambelli e do Bananinha, mas esse Zé Trovão também, quando estava com mandado de prisão, fugiu, apareceu no México do nada, e depois apareceu de novo em Santa Catarina, se entregou, cumpriu um tempo de cadeia, usou tornozeleira e depois foi eleito. Mas é fujão também. Zé Trovão acumula polêmicas graves. Indiciado em 2024 por incitação ao crime e associação criminosa em atos antidemocráticos de 2021, foi preso e usou tornozeleira eletrônica. Enfrentou acusações de violência doméstica por sua ex-noiva, enquadrada na Lei Maria da Penha,
e teve a prisão decretada por dívida de pensão alimentícia. Comprou uma casa de 1,5 milhão e carros sem bem declarados, levantando suspeitas. E também tem as fotos dele todo feliz, né, com várias carreirinhas de cocaína lá, ele cheirando, travadão com aqueles olhos. Esse é o cidadão de bem. Zé Trovão é um exemplo asqueroso de político, manchando a democracia com sua trajetória de desrespeito às leis e à ética. Envolvido em atos golpistas, sua conduta inclui ameaça, violência doméstica, uso abusivo de drogas ilícitas e negligência com obrigações paternas. A súbita aquisição de bens luxuosos, sem patrimônio, sugere um enriquecimento ilícito, expondo sua hipocrisia enquanto posa como defensor de valores conservadores. Uma pessoa nefasta. E depois que a gente fala da pessoa nefasta, né, a gente tem que purificar o ambiente, tem que falar de alguma coisa boa, interessante, pra gente não vomitar realmente falando dessa galera, né? Então vamos lá, chama a vinheta. Por favor, me traga uma notícia boa. Por favor, me traga uma notícia, mas que seja boa. Notícia boa de hoje. Senado aprova a criação do Dia da Luta da População em Situação de Rua, fortalecendo direitos e inclusão social. A Comissão de Educação do Senado aprovou a proposta que institui o Dia da Luta da População em Situação de Rua, a ser celebrado em 19 de agosto. A data, que homenageia a resistência contra a violência e discriminação, visa promover inclusão e conscientização sobre direitos essenciais como moradia, trabalho e saúde. Com o projeto seguindo para a sanção presidencial, a iniciativa traz esperança e visibilidade a essa causa. Apesar do aumento preocupante de pessoas em situação de rua, a medida reforça o compromisso com políticas públicas que transformam vidas e constroem uma sociedade mais justa e solidária. Mas que seja boa. 19 horas e 28 minutos em Manaus. Deixa eu mandar um abraço aqui pro Valdir Nogueira, pro Wilson Borsarim, pro Edson Geber, pro Carlos Ribeiro, pro Claudinei Júnior, pra Laura Francisco, pro Menezes, pro José Matildes e pra todo mundo que acompanhou a gente aqui. Muito obrigado por ter acompanhado o programa ao vivo aqui na Web Rádio App e no TikTok. Assim que terminar o programa, entra lá no YouTube, procura o perfil da Web Rádio App, curte o canal, ativa o sininho, deixa um like, deixa um comentário. Se você gostou do tema, copia o link, manda para alguém que você acha que também tem que ouvir. E você que acompanhou pelas redes sociais, pelo YouTube, pelo Spotify, assim que terminar o programa, entra lá no www.webradioapp.com, baixa o aplicativo, é super leve, é de graça, não tem que fazer login. Tem música 24 horas por dia, tem jornal de manhã, tem jornal de tarde e de segunda a sexta, 19 horas, tem eu, Marcelo Amil, sempre falando sobre um tema interessante e inteligente que vale a pena discutir. Obrigado, amanhã 19 horas estamos de volta. Por favor, me traga uma notícia boa.